Olá, sejam bem-vindos a mais um nosso novo programa, Somente as Escrituras, da nossa igreja IBB Anchieta do ano de 2022. Nós estamos aqui para falar a respeito de uma série extraordinária chamada Íntimos de Deus e estaremos aqui com a nossa convidada Beatriz Alves para falar um pouco de um homem que foi muito íntimo de Deus. Oi, gente, tudo bom? A paz? Me chamo Beatriz Alves, tenho 20 anos. E hoje nós estaremos abordando um cara que foi muito top, assim, foi muito top mesmo. Noé. E é isso. E é isso. Então vamos começar, né? Falar a respeito de Noé. E não tem como a gente não falar de Noé se a gente não for em Gênesis capítulo de número 6. Que a Bíblia diz: como se foram multiplicados os homens na terra e nasceram os filhos. Vendo Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. É interessante, né, Bia, que você também gosta de ler bastante, como eu também gosto de ler bastante, e é bom a gente conhecer o contexto histórico de onde foi escrito, por que Deus está fazendo isso. Então, eu gostaria assim, de saber um pouco mais a respeito. Qual era o contexto histórico da época de Noé? Então, na época de Noé, como a palavra diz, né, o pecado ele tava muito, muito expansivo, assim. A galera estava errando muito, pecando muito. E esse texto, eu cheguei até a comentar com você uma vez, né? Das 3 teses que explicam essa questão dos filhos de Deus e as filhas dos homens, que tem 3 teses que a gente vai conversar, que tem gente que acredita que são anjos caídos, tem uma galera que acredita que foi a união dos filhos de Caim com as filhas de Sete. E então, assim, o pecado estava muito grande. Houve uma mistura muito grande. Eu também vou mais para essa tese, que eu acredito mais para a tese de que foi a mistura dos filhos de Caim com as filhas de Sete. Não. Os filhos de Sete com as filhas de Caim. E aí houve essa mistura. E aí o pecado começou a se multiplicar muito na face da terra. E é esse o contexto histórico que estamos vivendo no momento, onde a iniquidade está por toda parte. E aí Deus olha e fala, vou destruir. E aí depois, interessante que ele fala sobre Noé depois que ele afirma que vai destruir. Ele afirma que vai destruir, depois ele fala de Noé. Ou seja, ele olhou como a procura e achou Noé. Achou algum homem justo no meio daquela geração totalmente tudo. corrompida, né? Exato. E o livro de Gênesis ele é maravilhoso. A humanidade aqui vivia a consequência do pecado de Adão e Eva. Exatamente. Quando eles desobedeceram a Deus e a iniquidade do homem foi aumentando de tal forma que para Deus naquele momento era destruir, né? E Noé, no meio dessa geração totalmente corrompida, uma geração totalmente que aparentemente aos olhos, né, não havia ninguém, Deus encontrou alguém, né? Encontrou alguém. encontrou alguém que pudesse. E é engraçado que ele não salva só Noé, né? Ele salva a geração. E eu gosto de falar muito isso, que ele quando ele promete no Antigo Testamento, geralmente ele promete não só para a pessoa, mas ele promete para a geração. Ele salva Noé, mas ele também salva a geração. Mesmo sabendo que Cã tinha um coração inclinado pro erro também. Mas ele promete para a geração. Ele fala, eu vou salvar você, vou salvar a sua esposa, vou salvar os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então era meio que uma salvação universal ali para a família da pessoa, né? Exatamente. É a mesma coisa como as promessas de Deus, né? Elas não ficavam restritas somente à pessoa, né? As suas gerações também desfrutarão dessas promessas. Deus ele tem muito essa questão com geração. Nós vemos isso com Abraão, conta as estrelas do céu, as areias do mar, nós vemos isso com Abraão. Nós vemos, Deus ele é muito assim nesse período assim. Ele é tão geração para abençoar quanto para amaldiçoar também. Entendeu? Tem Abraão, tem Davi, por exemplo. Quando Davi erra, Deus ele pega o erro, né? Uma das consequências é a morte do filho. Então, assim, por quê? Eu me perguntava muito isso para Deus. Por quê? Porque ele bota a consequência também em cima do que você gera. O que você gera. Entendeu? O seu filho. Caraca, muito lindo. Então, né? ele vai nessa vibe aí. Essa vibe aí de Noé, né, cara? Nessa vibe aí. E, assim, né, a psicologia, ela tem uma linha de pensamento, né? Eu respeito todos os psicólogos que dizem que nós somos produto do meio, né, que nos cerca. Mas a gente pode ver na história de Noé algo totalmente diferente. Ele vivia numa geração corrompida, mas a maneira de viver dele era uma maneira totalmente diferenciada, né?
E é muito interessante isso, porque imagina o quão complicado seria você viver no meio de um povo que tá todo mundo errando e você não errar. Em quem você se apoia? Em quem você se inspira? Aí é que entra, que a palavra diz que ele andava com Deus, né? Então a inspiração dele vinha de Deus, direta. Porque não tinha quem ele olhar e falar igual nós temos hoje algumas pessoas que nós olhamos e falamos, nossa, pra quem ele pedia conselho? Entendeu? Quem é que Deus usava quem para falar com ele? Era direta a ligação ali. Então, assim, é muito interessante isso, porque Noé, ele foi muito resistente. Porque eu me colocando no lugar de Noé, eu não sei se eu seria tão resistente assim. Como Noé foi. Não, né? porque, inclusive, me corrompi durante um período escolar. Imagina uma questão global, assim. Todos ao meu redor errando e eu não errar. Só de ligação direta. Só de ligação direta. Totalmente ligação direta, né? Mas Noé também nos ensina algo interessante, que não importa onde você está localizado, né? Você é capaz de viver uma vida totalmente inclinada para Deus, né? Com certeza. Isso é muito, muito, muito legal, porque ele traz essa lição, não é impossível, não é. A gente coloca barreiras, nós colocamos empecilhos, e mesmo havendo pessoas ao nosso redor que nós podemos nos apoiar. Então, Deus, eu acredito que essa história ela é muito interessante por essa questão também, que ele nos mostra que não tem desculpa para errar. Porque se você quiser uma ligação direta, você pode ter. Você pode ter. Você pode ter. Então, é só você pedir. Entendeu? Deus, fala comigo. Começa a orar, começa a clamar nessa questão, que ele vai... Porque Noé nos ensina que não vai ser o lugar que vai determinar quem você é. Exatamente. É você que vai determinar o que o lugar vai ser. Isso aí. Porque, aqui, algo interessante. Você pega, por exemplo, Adão, quando ele peca, ele está no melhor lugar do mundo. E ele peca contra Deus. Lúcifer foi criado no céu e peca contra Deus. Então, assim, não é o lugar que vai determinar quem você é. E Noé, ele nos ensina isso, né? E a gente sofre isso hoje. Às vezes, porque hoje a questão de cultural, né? Estrutura familiar tá muito difícil nos dias de hoje. Tá. Então, assim, foi o que você falou, a gente não pode usar isso como desculpa. Caramba, eu vivo num lugar que ninguém é crente, ninguém é cristão, então é mais difícil. Não é possível. É possível. É possível. E é muito interessante isso, porque tem muita gente que fala que ser crente é modinha. Na minha opinião, ser crente já foi modinha. Hoje em dia não é mais. Nós estamos saindo da fase do ser crente é modinha e entrando na fase do ser crente é ir contra o mundo. E, literalmente, nós estamos cada vez mais na contramão do mundo. Os valores, como eles estão sendo muito quebrados, nós estamos batendo muito de frente. E nós estamos sendo muito confrontados. Sendo que aí é que entra também a questão do Noé, né? Que nós podemos buscar como exemplo. Para ele não foi fácil, cara. Ali ele estava na contramão do mundo inteiro. Entendeu? Então, assim, nós não temos desculpa para errar. Não, a gente tem que permanecer firme. Nós somos indesculpáveis, né, perante Deus, né? Eu creio que naquele dia não vai ter essa conversa. Senhor, mas eu morei num lugar difícil, dificuldade, o sistema era difícil, não, né? E o interessante é que na questão de Noé, como você bem colocou, né? Deus fala que vai destruir, depois avisa Noé e pede que Noé construa uma arca. Interessante que demora 120 anos para Noé construir uma arca, né? Parece que é um período que Deus está dando para o povo se arrepender. Assim, Sim. podemos... Sim, eu acredito que sim. Porque é visível. Eu acredito que quando nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus, ele começa a se manifestar visualmente. Quando ele quer falar muito com você, você não escuta mais, ele se mostra visualmente. Então, assim, você está vendo uma arca sendo construída. Você está vendo um doido falando que vai chover. Num período que não chovia, né? Não chovia. Mas a arca está ali na tua frente, está visível. Então, assim, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Então, assim, o povo literalmente ali escolheu não ir. Interessante também que Deus, ele manda Noé entrar na arca com a família, com os animais, mas só chove depois de 7 dias. Então, é mais interessante ainda que Deus, ele deu a chance até os 45 do segundo tempo pra galera, entendeu?
Entra logo, e não entraram. Então foi escolha do povo mesmo não acreditar. Porque algo interessante, né, que eu vi uma pessoa falando, que ela fala que antes a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Antes de Deus entrar com o juízo, primeiro ele entra com a misericórdia. Exatamente. E o Pedro, quando ele escreve a carta dele, ele fala algo interessante. Ele fala assim, irmãos, vocês estão dando por tardia a volta de Cristo. Entendam uma coisa, Deus é longânimo. Mas ele é longânimo não para que vocês continuem pecando, para que vocês se arrependam. E no contexto de Noé ali dos 120 anos, é algo interessante. Você vê que Deus separa 120... 120 anos é coisa pra caramba. É muita coisa. É muita coisa, né? Muita coisa. E o povo parece que não se atentou para aquilo, Não né? se atenta. E o povo tá viajando mesmo. O povo não tá escolhendo não acreditar. E aí... E o mais engraçado é que, pensa comigo aqui. 120 anos, tá bom. Tudo bem você não querer acreditar num doido que construiu um barco gigante. Mas é igual eu falei com você. E no período desses 7 dias, que de repente aparece um casal de cada bicho na porta desse barco, entram por livre e espontânea vontade. É natural? Não é natural. Então, assim, na minha concepção, Deus esperou até os 45 do segundo tempo. Entendeu? Deus mostrou. Poxa, pelo amor de Deus. Eu, pelo menos, me traria uma dúvida no coração essa questão de animais entrando dentro de um barco gigante por livre e espontânea vontade, um leão sem comer o bezerro ali, todo mundo entrando e tudo certo. E eu acho que levantaria uma questão no meu coração. Eu falar, tem algo estranho nesse negócio. Assim, mas Noé, como você deixou bem claro aqui, que Noé era alguém que tinha uma ligação direta com Deus. A gente também pode atribuir, sabe o que, Bia? Por exemplo, quando Jesus fala em Mateus 24 sobre a volta dele, ele fala, será como nos dias de Noé, que davam em casamento, né? Então, acredito que no período de Noé, como no período da volta de Jesus, vai ser um período que a gente vai estar muito disperso. Sim, sim. Eu acredito que nós estaremos muito dispersos. Eu acredito que, como já está caminhando para acontecer, nós teremos fama de doido. As pessoas não vão querer acreditar em nós. E quem está na arca, está na arca. Então, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Mas os 120 anos, eu acredito que os 120 anos que tiveram naquela época, tá rolando para a galera da nossa. Caraca, maneiro. O relógio está passando. E o mais interessante os 7 dias, eu acho que quando estiver bem pertinho, cara, vai estar mais perceptível ainda. Muito, muito perceptível. Que no caso serão os 7 dias. E assim, eu acho que a galera literalmente é isso. Tá se dando em casamento, tá vivendo, tá pecando, tá errando. E nada. E o mais engraçado é que se você for em alguns lugares, se você clamar, se você pedir, se você buscar, você sente, você vê a presença de Deus. Tem momentos que, pelo menos comigo, assim, que quando eu entro no meu quarto, a presença de Deus é quase palpável. Então, é aquilo que eu te falei. Quando você não está querendo ouvir, ele começa a tentar te mostrar visualmente. Acredite se quiser. Então, assim, os 120 anos, na minha opinião, não serão 120, né? No caso, tá sendo mais. Tá sendo mas, mais. assim, conjecturando, assim, estão passando, o relógio está rolando. E a galera entra na arca se quiser. Tem o direito de fazer a escolha, né? Ou ser como Noé e entrar na arca, ou ficar do lado de fora. Pô, interessante essa questão que... Agora até minha mente aqui foi longe, a questão dos 120 anos. No caso ali era 120 anos no tempo de Noé, mas... Então, a gente pode dizer que desde a morte de Jesus até o dia de... Tá passando 120 anos, né? Que possamos ser igual a Noé, né? Construir a arca e se preparar e estar dentro da arca. E olha como é engraçado também. A porta da arca, ela se fecha, e é Deus que fecha a porta. Então, assim, a porta da nossa arca, ela vai fechar também. E vai ser Deus que vai fechar a nossa porta. E a partir daí ninguém entra. Ninguém entra mais. Ninguém entra. E aí é o que eu tô falando. Se a gente for entrar nessa parada assim, né, da ligação assim, é porque minha mente viajou um pouquinho Apocalipse. Se a gente for entrar nessa história, a porta vai fechar, o povo não vai entrar e vai ficar. E aí é muito, muito interessante que muita gente fala, né, porque isso não tá escrito na Bíblia, gente, pelo amor de Deus, que a galera desdenhou de Noé, zoou Noé, bateu em Noé, porque na novela, né, aparece isso, né? Noé apanhando e tal. Mas eu escutei uma frase
que eu achei muito interessante, que ele falou assim, porque uma pessoa perguntou pra mim, ué, mas por que o fim do mundo não vai ser igual a gente viu naquele filme, tipo, 2012? De Deus não destrói logo tudo, igual no tempo de Noé. Deus não tá com... Bum, explode o mundo e constrói um novo. Deus, ele não vai permitir com que o homem destrua o que ele criou. Por isso que Deus, Jesus, no caso, ele volta antes até. Porque se, querendo ou não, gente, se o homem continuar tratando o planeta do jeito que nós tratamos, nós vamos destruir. Então, assim, eu acho que Deus, ele não destrói a criação por completo, nem naquela época, tipo, tudo, porque senão Deus, ele não permite com que o homem destrua o que ele criou. E a arca, no caso, né? A arca foi Deus que criou. Foi Deus que a arca criou. flutua. E é muito engraçado, porque como não chovia, eu acredito que literalmente foi Deus que deu cada detalhe da arca pra Noé, porque era pra ela afundar, gente. Sinceramente. Era. A questão toda e principal disso tudo é que a Bíblia vai dizer que Deus viu graça em Noé, né? Graça. É interessante que Ezequiel 14:14, né? A gente estava até falando um pouco a respeito disso, que quando Deus dá um relato, esse versículo é muito lindo. Quem lê e consegue ter uma sensibilidade, tu até chora. Que Ezequiel e Deus estão conversando, aí fala a respeito da destruição da cidade. Aí ele fala, nem que estivesse Noé, Daniel e Jó, eu pouparia essa cidade. Eles se salvariam por causa da sua justiça, mas a cidade seria destruída. E o interessante é que, caramba, que homem, né? Que homem, encontrou graças aos olhos de Deus. Imagine, Deus olhar para mim, para você e falar assim, peraí, esse aqui encontrou graças aos meus olhos, né? E Noé, cara, maravilhoso, né, Bia? Coisa linda, né, maravilhoso. Cara? E, literalmente, para você fazer Deus, entre aspas, né, mudar de ideia, tem que ser o cara. E quando Deus ele fala assim, nem se ele pedisse eu mudaria. É sinal que, literalmente, ele era muito íntimo, ele andou com ele. Isso é ser amigo de Deus. Isso é você chegar para Deus e falar, amigo, então eu acho que se você fizer assim, vai ser melhor. Não num pensamento que a gente tem o poder de mudar o que Deus quer, mas numa questão de intimidade. De intimidade, de andar com ele. E é como você disse, né? Já tiveram 2 pessoas na Bíblia que andaram com Deus. Que a Bíblia diz que andou, que né? andou com ele, exatamente. É uma intimidade, assim, muito tremenda. Caraca, uma intimidade... E a aliança, né, que Deus fez com Noé. Aliança, cara. Coisa linda, né? Cara, aliança. Deus não quebra aliança, cara. Tu tem noção? Eu fico pensando assim. Tem noção do que é Deus fazer uma aliança com você? Deus garantir alguma coisa pra... Cara, é igual Abraão, né? Olha o tamanho da aliança. E quando Deus faz aliança, pode reparar, não é aliança pequena, não. É aliança grande. Deus, ele é um Deus grande. E as suas alianças são grandes como ele. Caramba, tem uma passagem muito linda, você falou de aliança. E Deus fala para Noé algo muito lindo aqui, muito interessante. Ele fala que ele não destruirá a terra mais por causa da iniquidade do homem, né? Ele fala, Noé, o coração do homem é inclinado para o mal, então, a partir de hoje, eu não destruirei mais a terra. É como se Deus tivesse... Cara, quando eu li essa passagem, a minha mente foi a mim, como se Deus estivesse falando assim, pô, eu sou santo, eu sou justo, mas, pô, eu sei que o homem é inclinado para isso, então não tem como destruir, tá entendendo? Eu tô quase, assim, entenda bem que não é questão de heresia nem nada, eu tô me anulando para conseguir viver com o homem, permitir que ele continue vivendo. Porque se toda vez que o homem se corromper e se inclinar para o mal, eu destruir, pô... Não vai. Até porque o mal entrou no mundo, ele não sei de Adão, quando o mal entra no mundo, ele entrou para não sair nunca mais, né? Tanto é que quando desce da arca já temos problemas com Cam, né? Que ele faz aquilo com o pai dele, de expor a nudez do pai, que na época isso era muito grave, porque o pai ele era a autoridade máxima e nudez significa vergonha. Então, assim, quando desce da arca já tem problema. Porque ali eu acho que é até uma identificação, não tem para onde fugir. O mal está no mundo e o mal está acontecendo a todo tempo. Então, quando Deus ele se firma essa aliança, ele fala, literalmente isso, uma bandeira branca, tipo, vamos concordar em discordar. Para convivermos bem, eu vou ter que
Então, assim, porque realmente, se Deus fosse matar toda a cidade, durante períodos de pecados muito grandes, no carnaval o Brasil ia explodir. A gente viu muita tragédia, né? Cara? Apesar de que hoje também estamos debaixo da graça, né? É a graça. Então a graça entra aí com essa questão. Mas que não, eu até enxergo isso como uma forma de misericórdia, né? Misericórdia de Deus se renova cada manhã. É uma misericórdia, sobre a humanidade, sobre né? a humanidade. Porque nós somos ruins, e ponto. A natureza do homem é pecaminosa. Não tem pra onde correr, como eu disse. Eu acredito que a gente tem que chegar o mais próximo possível de intimidade, assim como Noé teve, né? Exatamente. Ao ponto de ouvir e ver Deus falar isso, né? Encontrei graças. Noé foi graças aos meus olhos. Eu acredito que a gente pode viver esse evangelho igual Noé viveu, não podemos? Acredito que sim. É nível de busca, é nível de intimidade. Porque a intimidade é uma busca, né? Você procura ter intimidade. Você não acorda tendo intimidade. Até porque tem gente que entra na igreja hoje e já acha que vai ser íntimo. Não é assim, gente. É uma busca, é uma procura. Então, assim, eu acredito que tem como, sim, nós sermos íntimos de Deus, amigos de Deus. Eu gosto de usar até essa palavra amigos, porque amigos é aquele que fala, poxa, Deus. É como você falou até nessa questão do nem se Noé pedisse. É aquele amigo que vira e fala, então, pai, e se a gente fizer assim? Então, assim, eu acho que tem como nós termos. Mas, nós, para até não abrir brecha, nós podemos falar assim, Deus, e se fizer assim? Mas com tudo que seja feito à vontade. A vontade de Deus vai prevalecer sobre tudo. A vontade de Deus vai prevalecer sobre a nossa. Como deve ser. Porque se a nossa prevalece, dá ruim. É uma intimidade que não impõe nada, né? Não impõe. Só sinaliza. Pô, será? É um relacionamento. Assim. Eu enxergo Deus como um relacionamento. Nós temos um relacionamento, entendeu? Eu não imponho nada para ele. Eu posso falar para ele, porque ele conhece meu coração. Posso falar para ele o que meu coração pensa, o que meu coração almeja, o que meu coração deseja. Mas que a vontade dele seja feita. E aí, se a vontade dele doer muito, eu peço a estrutura para suportar. Essa é a oração difícil de fazer, galera, inclusive. Falar para Deus, que seja feita a tua vontade e se doer muito, que eu suporte. É uma oração complicada. Eu acho que quando você vê a história desses homens, né, como a de Noé, você vê... Pô, cara, é muito lindo, né? Você ser íntimo de Deus, né? Íntimo de Deus. Íntimo. Pô, não é ser íntimo de uma pessoa, é íntimo de Deus, cara. É algo, assim, sobrenatural. É algo, acho que não tem, imensurável, né? Não tem um patamar que você consegue definir o que é você chegar ao ponto que Noé chegou e de Deus olhar para a face da terra e dizer assim, pô, cara, eu vou destruir todo mundo, mas aquele ali, eu vou conservar ele porque... Ele tem graças aos meus olhos, né? É muito louco de pensar nisso, gente. É muito louco. Uma pessoa no meio do mundo. Do mundo. E ele olha para essa uma pessoa e ele fala, vou salvar você. Mas não só você. Você e a sua família. E é legal isso, porque a intimidade que Noé tem, ele leva a salvação à família dele, né? Então é até um alerta pra gente também. Que talvez a intimidade que nós tenhamos com Cristo salve a nossa família. Influencie nossa família, né? Influencie uma mudança dentro da nossa casa. Até porque Noé, ele teve, né, que influenciar a família dele. Porque ele teve ajuda na construção da arca. Os filhos dele entraram na arca. Então, assim, quando você é amigo de Deus, fica nítido para as pessoas ao seu redor. Entendeu? Ao seu redor, assim, por exemplo, sua família, que aqui geralmente convive com você. Sinal que Noé já era um testemunho dentro da casa dele. Porque o maior testemunho começa dentro de casa. Na nossa casa. Então, assim, é aquilo, a salvação, ela se expandiu para a família. Geração. É aliança. Aliança é para geração. É muito interessante isso. É como se a vida de intimidade de Noé influenciou quem vivia com ele, né? Influenciou quem vivia com ele. E salvou quem vivia com ele. Eu acredito que a gente precisa ter essa intimidade, né? De influenciar quem vive com a gente. Influenciar quem vive com a gente. É isso aí. Caraca, de chegar ao ponto de alguém olhar assim e falar, pô, se for para ser cristão, eu quero ser igual a isso daí. É aquele momento que a nossa oração sai do nosso quarto e vai para a casa inteira. Sabe quando tu sente a presença de Deus dentro do teu quarto? Aquele momento que a presença começa a... Mas ela vai através de quem?
Quem é que vai dobrar o joelho? Mas não só dobrar o joelho dentro do quarto. Sair do quarto uma nova pessoa. Porque a presença, ela tá aqui, ó. Eu carrego um testemunho. Então, Noé, na minha opinião, ele carregava um testemunho, porque ele convenceu os filhos dele de que ia chover e que eles tinham que construir um barco imenso. É verdade. O quê? E os filhos deles já eram adultos, que já eram casados. Então, eram pessoas, assim, querendo ou não, que eram donas de si, entre aspas, né? Porque o patriarca, naquela época, era muito, muito respeitado. Mas, poxa, ele convenceu. Então, assim, é sinal que ele era... Que era testemunho, né? brincadeira, De não. convencer, né? Que testemunho. Eu acredito que era um testemunho muito também no falar, mas também o mais importante era no viver, né? Tem uma frase que diz muito interessante, pregue todo o tempo, se preciso, use palavras. Conhece, né? É assim mesmo. E é muito legal porque onde nós entramos, eu não sei se você já ouviu isso, mas tem a galera que fala, né, quando a gente chega, poxa, você é crente, né? Sentindo aqui, nossa, senti algo diferente de você. Você é É o diferente. Espírito Santo, filho. Às vezes, a pessoa não tá nem sendo Espírito Santo, é só pela sua maneira de falar, sua maneira de agir e a sua maneira de ser. Ponto. Aí a pessoa olha e fala, opa, tem uma coisa diferente, o que tem dentro dele? Aí tu entra. Aí tu joga a palavra, foi? Entendeu? Mas antes você pregou nas suas atitudes. É o mais importante, né? É o mais importante. É porque, como você tocou aí, interessante, Noé precisava fazer com que a família acreditasse que ia chover num período que não chovia, demorando 120 anos. A gente não pode esquecer esse período de tempo que Deus é esse intervalo de tempo de 120 anos. Então, não é somente um testemunho que fala fora de casa, mas é um testemunho que também fala dentro de casa. Então, assim, é como se tu alinhasse o que tu prega com o que tu vive. Há um alinhamento, assim. E 120 anos construindo sem menor sinal de que ia acontecer mesmo. Porque quem andava com Deus era Noé. Então, assim, não era o filho, não era a esposa, era Noé. Era Noé, a Bíblia diz que era Noé. Então, assim, você tá acreditando na palavra de alguém que você não tem sinal que aquilo possa acontecer, um sinal divino, alguma coisa. É sinal que aquela pessoa ali tem influência, aquela pessoa ali é testemunho. Caraca. Aí a Hebreus vai dizer, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Caraca, foi ali por Hebreus 11, né, quando o escritor fala dos heróis da fé. Se estiver na sua casa, pode ir lá ler, que é uma passagem extraordinária. Tu já falou disso pra mim várias vezes, tu gosta. Os heróis da fé são demais. Gosto dos heróis da fé. E tem lá Noé, né, que fala que, sem ver, como você disse, né, recebeu o chamado de Deus para construir e vamos convencer a família, né, o testemunho, a coisa mais importante, convenceu e foi construído, né, uma hora Deus vai mandar, né. E interessante isso que você leu, que no final diz a justiça que vem da fé. Justiça para todos. Justiça para todos. Para quem acreditou e para quem não acreditou. Veio da fé de um homem que convenceu a família, mas a fé de um homem. A justiça veio daí. Olha que interessante. Caramba, que interessante, né, cara? Interessante. Eu acredito que tá faltando testemunhos iguais de Noé. Tá. Sim, né? Que nós possamos viver isso que Noé viveu, ao ponto de influenciar muito, tremendamente a nossa casa, os nossos parentes. Eu acredito muito, assim, Bia, que eu me faço uma pergunta. Eu vejo, cada um tem uma linha de pensamento, né, a respeito de como se comportar perante a Deus, né? Mesmo a Bíblia nos ensinando e nos dando o guia de fé e prática. Mas eu me faço uma pergunta antes de tudo que eu faço na vida. Seja algo que eu não me condene, seja algo que eu condene, alguma coisa. Eu me pergunto antes, será que vai glorificar o nome de Deus, cara? Mas eu não me condeno, mas vai glorificar o nome de Deus na minha vida? Mas esse pensamento é até um pouco perigoso. É um pouco perigoso. Porque eu já entrei nesse debate com outras pessoas e se mostrou uma questão perigosa, assim, né? Porque, querendo ou não, nós fazemos coisas que nós olhamos e falamos, isso aqui não glorifica o nome de Deus. Tipo, às vezes ver um filme, assim, sabe? Então, tipo, é meio perigoso. Mas, eu acho que tem muita coisa, sim, que, como você disse, nós temos que pensar, vai glorificar ou não.
tem coisas que o Espírito Santo não precisa nem me tocar e falar, opa, peraí. Que a minha própria consciência diz, peraí. Entendeu? Porque, querendo ou não, temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, assim, se complica, porque tudo que nós fazemos está sendo visto, está sendo ouvido e está sendo guardado. Se não pelos homens, por Deus. Então, realmente, nós temos que fazer coisas que glorificam o nome de Deus. Glorificam o nome de Deus. E, cara, eu vi um estudo muito interessante sobre esse negócio assim, abrindo um parênteses, que ele falava que a nossa mente, ela tem um número máximo de coisas para armazenar, para guardar e para aprender durante o dia. E aí, o problema da nossa geração também nessa questão é que nós ficamos vendo muita coisa na internet. O cara fez uma pesquisa. Por dia, nós vemos, acho que 200 vídeos, um negócio assim. Sendo que nossa mente, ela não grava nem 10%. Aí eu aprendi. Virou uma chave na minha cabeça. Então, é sinal que eu tenho que começar a encher esse espacinho que eu tenho na minha mente com coisas que vão me edificar. Que vão edificar a tua vida, né? Edificar. Você parar de perder tempo com coisas que não vão te edificar. Isso é muito legal, porque aí corta já metade das coisas que a gente faz. Corta metade. Muita coisa. O quê? Né? Corta muita coisa, cara. Cara, é verdade, né? O testemunho, ele é a coisa mais importante, né? No meio de uma geração corrompida, alguém dá um testemunho totalmente diferente. Porque no meio da geração corrompida, vamos dar um exemplo aqui, Noé. Na geração dele, os padrões daquela época era que ele vivesse igual a todo mundo. Não tinha foi o que você falou, tu tá na contramão do mundo, tu tá fora da lógica. Tá todo mundo indo num sentido, você tá indo no outro. Tá indo no outro. Assim, então, o que era normal para algumas pessoas naquele período, para Noé, não era normal. E Paulo, eu amo essa passagem de Paulo, cara. 2 Coríntios 3, quando ele fala, vós são a carta escrita. Vocês são uma carta escrita por Deus. Muito interessante. E lida por todos os homens, né? Lida por todos os homens. E ele ia na contramão real. Como eu já disse aqui, é impressionante, Renan. É impressionante como esse homem era firme no que ele acreditava. E talvez seja isso que falta nos nossos tempos, essa firmeza de Noé. De não aceitar. O que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Ele pode não ter falado contigo, mas ele falou comigo. E eu acredito. Caraca. Então é isso que falta. Eu acho que falta um pouco na nossa geração. Essa questão do ser firme nas suas escolhas. Ser firme no que Deus falou contigo. Acreditar. Porque já pensou se ele não dá bola porque Deus falou? Acabou, filho. Game over. Quer ficar... É verdade, cara. E assim, eu acho que um ponto também muito importante é a nossa capacidade de não agradar, cara. Pô, existe um livro muito lindo chamado A Coragem de Não Agradar. Não, mas é real, porque essa geração TikToker, Instagramável, sei lá. É muito isso, esse é o conceito. Mas eu acho que isso é do coração do homem já há muito tempo. Porque na Bíblia temos várias passagens de várias pessoas que erraram, inclusive Saul, quando ele não mata o rei Amalequita, porque ele diz... Porque eu não queria, lá em 1 Samuel, porque eu não queria desagradar o povo. Então, assim, eu acho que no coração do homem, ele já inclinava para isso. Para você ver como não é fora do normal. Ele é fora da casinha. Prefiro agradar a Deus, né? Prefiro agradar a Deus. Um Deus, detalhe, um Deus que ninguém acredita, um Deus que só fala comigo. Eu ia achar que eu tô doida. Eu acho que eu ia pensar, acho que eu tô ficando meio doida, e tem alguma coisa falando comigo aqui, ninguém mais escuta, que isso? Então, assim, ele é fora do padrão. Fora do padrão, né? Ele preferiu agradar a Deus. Preferiu agradar a Deus. E é isso que falta na gente em si. Então, eu acho que em mim também falta muito isso, sabe? Se eu tiver que deixar pessoas com raiva, assim, porque Deus me deu uma ordem, que eu siga essa ordem. Possamos seguir essa ordem. Que possamos seguir essa ordem. Eu acho que isso falta muito, eu acho que no ser humano. Eu acho que o ser humano tem essa necessidade de agradar o tempo todo. De estar ali, sabe? De ser seguido, de ser amado. É muito engraçado ser amado. Mas a gente não para pensar que se nós somos amados por Deus, acabou. Nós não precisamos ser amados pelo resto. Mas aí que tá, a gente precisa daquilo. Ai, amigo. Nós temos amigos terrenos, sim. Mas nós temos que lembrar que o nosso maior amigo é Ele. Então, assim, é Ele que nós devemos agradar e seguir. Igual Noé fez, né? Ele não vou agradar, não vou viver o padrão que vocês estabeleceram, porque
em primeiro lugar, esse padrão não agrada a Deus. E Deus era tão amigo dele que é um padrão, você falou, era normal pro mundo, mas não era normal pra ele. Aí é que eu te pergunto, como que não é normal pra ele se ele cresceu com isso? É verdade. Se ele viveu com isso? É intimidade, filho. É o teu melhor amigo falar pra você não e você falar, tá bom. Que isso. Pô, você para e pensa assim, né? Qual o nível que esse cara viveu com Deus, né? O nível que é top. A gente fala assim, é top, é algo... Cara, eu quero um dia viver isso, né? De chegar a esse nível de agradar a Deus em qualquer instância, assim, não... Nem, você falou algo interessante aqui, de amor, ser amado, né? A necessidade de ser amado e ser reconhecido. Não é só ser amado, também ser reconhecido. E você pega o pilar principal desses homens era ser conhecido e amado por Deus. Não que eles faziam as coisas para que Deus reconhecesse, não, mas era uma vida que talvez você não era reconhecido nem amado na terra, mas no céu você era, assim, algo extraordinário. Você tira por Daniel. Quando o anjo aparece para Daniel, lá em Daniel capítulo número 10, o anjo fala assim para ele, Daniel, homem muito amado no céu. Muito amado no céu. Mas aí como é que tu faz para saber que tu é muito amado no céu? Cadê? Aí tu fica, e aí? É viver a justiça de Deus. Mas né? é viver na justiça de Deus. E detalhe, é aí que entra também. Nossa esperança não tá na terra, nossa esperança tá no céu. Tá no céu, né? Nós temos que o tempo todo construir lá, ó. E é isso que eles faziam, construía lá. Mesmo que eu não veja esse amor, que ninguém me abrace e fale, te amo, porque precisou descer um anjo pra falar, muito amado no céu. Muito amado no céu. Então, assim, eu sei que eu tô construindo alguma coisa lá em cima. E é isso que falta. Parar de buscar seguidores no Instagram e buscar lá no céu, filho. Ser amado lá em cima é melhor do que... É melhor ser reconhecido lá em cima do que ser reconhecido aqui na terra. Reconhecido né? aqui na terra. Exatamente. E aí entra o que Jesus falou, que adianta ganhar um mundo, mas perder a sua alma. Cara. Não adianta nada, você constrói algo que vai ser destruído daqui a pouco. Até porque, igual eu falo para as pessoas, algumas pessoas assim que eu tô tentando evangelizar. Eu falo, cara, pensa aqui comigo, se tu viver muito, tu vai viver 100 anos. Se tu viver muito. Aí tu troca 100 anos por uma eternidade, a conta não fecha. Então tu prefere construir aqui, que tu não vai nem aproveitar, porque quando chegar nos 80 tu já vai estar capenguinha, ou tu prefere construir lá em cima, que é pra sempre, eterno. É melhor fazer igual Noé, construir para sempre. Constrói né? pra sempre, filho. Na eternidade. Constrói pra sempre na eternidade. E um testemunho que perpetua. Tanto é que estamos aqui sentados em pleno 2022 falando de Noé. Falando de Noé. Alguém que... Caramba. Tirando isso tudo, né? Acrescentando. O que a gente pode aprender com Noé, Bia? Assim, para trazer para nossas vidas pros dias de hoje. Então, a primeira coisa que eu tiro de Noé é a perseverança e a fé. A justiça que vem pela fé. Eu acho que a fé, ela tem o poder de te salvar, mas ela também tem o poder de te matar. Se você tiver, você é salvo. Se você não tiver... E assim, eu acho que a fé de Noé é a parada que mais me impressiona, assim, disparado. Que fé é essa, gente? Que homem temente, ser amigo de Deus. Outra coisa que eu tiro é a amizade com Deus. Ser amigo de Deus. Se nós começamos a escutar o que Deus tem para nos dizer, sem interferências, nós vivemos bem. Ele tem o melhor pra gente. Às vezes o que a gente quer, a gente pensa até que é o melhor, mas não é. O que é o melhor é o que ele fez. E a terceira coisa que eu tiro é que a salvação que vem para mim, ela pode se espalhar por toda a minha casa, por toda a minha família. Eu acredito que pessoas que estão nos assistindo tenham familiares que não sejam evangélicos. Então, assim, para essas pessoas eu aconselho, tira o exemplo de Noé daí, sabe? Vamos buscar botar nossa vida no altar, ter a nossa fé, que com certeza o nosso testemunho vivo, nós somos testemunhos vivos, vai impactar outras pessoas. E assim nós vamos ganhar o mundo. Que interessante, né? É verdade. Interessante. A gente aprende muito com Noé que ainda é possível viver uma vida de santidade num meio corrompido. É possível. Sempre será possível, né? E não é ainda, sempre. O mundo será cada vez mais corrompido, cara.
corrompido. Mas, mesmo assim, existem pessoas, graças a Deus, né, como estamos aqui, que acreditam na mesma fé que a gente. No tempo dele nem isso tinha, era só ele, cara. E a família. E a família, era só isso. Então, assim, não tem desculpa, meu irmão. Não tem desculpa. Tá esperando o quê? Vem pra Jesus. Vem pra Jesus, assim. O MF levantou a plaquinha de 10 minutos, faz uns 20 minutos. Quero se deixar, a gente vai falar até amanhã de manhã, até né? amanhã. Caraca, é muito interessante, né, Bia? Assim, quando você para e analisa, né? Você é diferente de você fazer uma leitura corrida, de você parar e estudar a vida de um personagem específico, né? Aí você vê a profundidade que Noé chegou, o nível de vida, testemunho. E assim, cara, foi como você disse, né? Que possamos ser os Noés do século XXI aí, né? E Noé é interessante também. Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou falar. Pode ficar à vontade. É interessante também, eu acho que eu cheguei já até a comentar com você uma vez, que Deus, ele fala que ele vai destruir várias vezes antes de destruir. E depois que ele destrói a terra, né? Depois que acontece o dilúvio, ele fala que foi ele que fez várias vezes também. Toda hora ele tá falando, eu vou acabar com a terra, eu vou acabar com a terra. E depois que ele acaba com a terra, ele fala, eu acabei com a terra, eu acabei com a terra. E eu falei, Deus, por que você fala toda hora? Eu cheguei a anotar ali quantas vezes, só que minha cola tá ali embaixo. Eu falei, Senhor, por que você fala tantas vezes? E aí virou a chave, sabe? Tipo, instalou. Ele fala antes de fazer, pra você não esquecer que ele vai fazer. E ele fala depois que ele faz, pra você não esquecer quem é que fez. Porque senão a gente esquece, né? E isso é muito legal, porque aí é quando Deus fala, fui eu que fiz, e se eu quiser, eu faço o que eu quiser. Acabou. Então é até bom quem planta temor no nosso coração. O meu Deus, ele é capaz de fazer um dilúvio. O meu Deus, ele é um Deus fenomenal. Sobrenatural, né? O meu amigo, que fala comigo dentro do meu quarto, já destruiu a terra. Tu tem noção? O meu amigo construiu a terra. O meu amigo, aqui trazendo para outras passagens, abriu um mar no meio. É isso aí. E aí eu acho que ele não pode fazer algumas coisas que eu peço, tipo assim, que Deus não é capaz de fazer. Não, Deus é capaz de fazer o que ele quiser, porque foi ele que fez. Nosso amigo, né? A faculdade que você quer estudar foi seu amigo que fez. A capacidade do professor que tá dando aula lá foi seu amigo que deu. É verdade. Então é isso, seja amigo de Deus como Noé foi. Ande com Deus como Noé andou. E acredite em Deus como Noé acreditou, né? Exatamente. E louve a Deus com a sua vida como Noé louvou, né? Então que... Seja grato, né? Caraca. Porque depois... Porque, detalhe também, ele manda botar um certo número de animais puros, né? Ele fala 7. 7 aves, 7 domésticos, 7... Por quê? Porque Deus já sabia que quando descesse da arca ia ter sacrifício. Agradeça. Quando você descer da sua arca e você ver que o milagre aconteceu, agradeça. Agradeça. Porque ele vai falar toda hora, fui eu que fiz, fui eu que fiz, fui eu que fiz. Mas agradeça. Agradeça. E eu que te agradeço, né? E você Valeu. ter disponibilizado o teu tempo. Caraca, muito lindo, cara. Agradecer, né, Bia? Muito obrigado. Que essas possamos ser, né? Esse exemplo aí que talvez, né? Deus está precisando aí de pessoas... Não precisar de uma necessidade, mas assim... Que possamos viver, né, cara? Como esses homens viveram, que possamos ser íntimos. Que foi como você falou, mais importante, ser amigos, né? Amigos. Porque o amigo é aquele que você vai recorrer no momento mais difícil. 2 horas da manhã, passou mal, você não vai ficar lá na agenda telefônica procurando fulano, ciclano por ordem alfabética. Tu vai logo na pessoa exata, naquela pessoa que você sabe que a qualquer momento vai te escutar, vai te atender, né? E esse nível de amigo só pode vir com intimidade. E que todos que nos assistem possam ser íntimos de Deus, assim como Noé foi, né, cara? Amigos. Essa palavra que fica, amizade. Amizade. Mas também não é só nos momentos ruins, é nos momentos bons também. Né? E, galera, a arca tá aberta ainda. Tá aberta pra você. Vai buscar. Vai buscar. Os 120 anos ainda tá rolando. Os 120, o relógio, ó, tic-tac. Ainda tá rolando, né, cara? É isso aí. Mas dá tempo, mas a porta vai fechar daqui a pouco. Então não enrola, não. Se tiver que vir, vem que seu amigo tá aqui. Isso. Queria te agradecer aí por você disponibilizar seu tempo de vir aqui, né? Compartilhar um pouco desse estudo maravilhoso de Noé, cara. Dava pra gente ficar aqui a noite toda. O dia todo, a noite toda, o tempo todo falando, né? Mas que possamos viver, né, cara? E você que nos assiste também em casa, viva isso. É possível.
Não é possível. Nós agradecemos a todos que nos assistiram. Que você seja edificado, que você possa dar um testemunho maravilhoso na sua casa e acreditar, né? Que ainda é possível ter santidade, ser amigo de Deus e ainda ser muito íntimo de Deus. Né? Muito íntimo de Deus. Nós agradecemos a todos. Tchau, Quer falar alguma galera. coisa, Bia? Uma consideração final? É isso, Agradecer. gente. É isso que o Renan falou, faço dele minhas palavras. Sejam amigos. A arca tá aberta. O relógio tá passando. Tic-tac. Acredita nos doidos que estão falando, tá? Que a arca vai fechar. E é isso. Dá tempo, gente. Vem, meus bichinhos, vem. Aí não. É complicado. É melhor ser família de Noé. É melhor ser família de vem Noé. família, vem família. Vem família de Noé. Tchau, Tchau, nós gente. agradecemos.